Neste vídeo eu vou te contar se você deve ou não comprar o Toro Samegel. Antes de mais nada, meu nome é Anthony e eu vou te falar a verdade. Se o Toro Samegel presta, se funciona, se ele vai mesmo aumentar aí o tamanho do seu amigão. E como você vai fazer para aumentar mais de 5 centímetros. Antes de eu comprar o Toro Samegel, eu ainda ficava um pouco com o pé atrás, ficava com dúvida, até que eu comprei. E o negócio é bom mesmo, viu? O Toro Samegel, eu tive um aumento de mais ou menos 5 centímetros, usando mais ou menos aí 4 a 5 frascos por um tempo de 3 a 4 meses. Esses foram os resultados que eu sempre busquei. Eu estava tentando de tudo para conseguir alguns centímetros a mais. Tentei exercícios, pomadas técnicas e não me levaram a lugar nenhum. Me lembro de um dia que eu marquei um encontro com uma menina pelo WhatsApp. Foi muito divertido e tal. Ela parecia perfeita. Só que aí ela me convidou para ir para casa dela. Aí o medo já subia, né? Então nem soube responder a pergunta dela. E já fui mudando de assunto porque o encontro pra mim aí acabou. E eu fui embora com esse pensamento e disse comigo mesmo: eu tenho que mudar. Então comecei a pesquisar bastante até achar o Toro Zamegel. E com ele, tudo isso já era passado, cara. Fiz um tratamento aí passo a passo, todos os dias. E consegui realmente ter um resultado que eu sempre quis. E pra mim chegou aqui tranquilo, chegou em 7 dias mais ou menos. Chegou numa caixa super discreta, bem embalada. E até que eu comecei a usar, né? Aí, e por onde eu comprei, eu vou deixar aqui abaixo o link oficial, que é o mesmo link por onde eu comprei, chegou aqui pra mim tranquilo. Para você também estar adquirindo o Torres Amegel. Então, acessa aí e descubra mais. E cara, usa que vai funcionar. Então, pensa bem, até quando você vai ficar passando vergonha, constrangimento de você mesmo? Para pensar, cara. É um tratamento completo com 5 frascos. Sai por mais ou menos aí 12 vezes de R$ 28. Se você parar para pensar, é menos do preço de uma pizza que você compra no mês. Ou seja, você está disposto a abandonar uma pizza por mês para realmente mudar de vida, assim como eu? E pode ficar tranquilo que se você não gostar do Taurus Amegel, você tem garantia de mais ou menos 30 dias. Ou você pode pedir seu dinheiro de volta. Ou seja, você não tem nada a perder. Mas assim, esses preços são promocionais. Então já corre aí e aproveita. É só clicar no primeiro link aí, que é o link original, por onde eu mesmo comprei. E está adquirindo o grande divisor de águas que vai ser em sua vida, que é o Taurus Amegel. Então, cara, o Taurus Amegel funciona sim, funciona de verdade. Eu posso provar isso. E é realmente muito bom. Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Até a próxima.